Chegou a hora de falar sobre a minha escritora favorita na vida. Pena que eu descobri ela há pouco tempo, mas já me apaixonei perdidamente. Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ela, Isabel Allende e O Vento, sabe meu nome, seu último livro lançado e que é mais uma vez maravilhoso, né? Nesse livro a gente vai conhecer vários personagens principais, como já é de costume da Isabel Allende, ela gosta de misturar as histórias, né? E os tempos também, né? Ela pega histórias antigas lá da década de 30, 40 e traz elas para a atualidade no século 21. E é isso que vai acontecer em O Vento Sabe Meu Nome, tá? Essa capa da Bertrand tá muito bonita, só faltou ser capa dura, né? Como os outros livros dela que estavam saindo pela editora, estavam saindo em capa dura. Esse daqui podia ter sido também, mas de resto tá maravilhoso. O livro começa contando a história do Samuel Adler, um garoto de 5 anos, em Viena, em 1938. A família dele perde absolutamente tudo com o avanço dos nazistas e ele vai ficar quase sem ter onde morar. O pai dele é médico, precisa fechar o consultório, a mãe dele precisa começar a trabalhar em algum lugar, e eles vão vendo aos poucos o avanço dos nazistas e as pessoas morrendo, as coisas acontecendo, as crianças sendo levadas para longe dos pais, e eles tomam uma decisão muito importante. Samuel tem que sair de Viena, ele tem que sair de lá, tem que sair da Europa, e o lugar mais seguro para ele ficar talvez seja nos Estados Unidos, com alguém que eles nem conhecem ainda. E é isso que acontece. O Samuel vai para os Estados Unidos, vai viver a sua vida lá e nunca mais vai encontrar os seus pais. Aí a nossa viagem vai começar, saindo da Áustria, indo para os Estados Unidos, mas também uma viagem no tempo. A gente sai de 1938 e vamos para a década de 80, e não nos Estados Unidos, vamos para El Salvador, viver um dos maiores massacres que esse mundo já viu. O maior massacre salvadorenho, sem nenhuma dúvida, El Mozote, onde mais de 800 civis foram assassinados, dentre eles muitas crianças. É nesse meio que a gente vai descobrir a história de alguém que também precisa sair refugiado de El Salvador, porque está ali correndo risco de vida, e ir para os Estados Unidos. Como se essas duas histórias já não bastassem, temos mais uma terceira, onde uma criança, em 2019, tenta atravessar com a sua família a fronteira do México e dos Estados Unidos, procurando uma vida nova, procurando fugir da violência do seu país natal, mas o que acontece é que eles são pegos pela imigração, são separados, e como vem acontecendo lá nos Estados Unidos atualmente, para um lado vão os adultos, os homens, para outro lado vão os adultos mulheres, para outro lado vão as crianças, e a menina acaba perdendo a sua família. Ninguém da família dela sabe como ela tá, para onde ela foi enviada, a família está sendo deportada, vai voltar para o seu país, correndo risco de vida, e aquela garota não sabe qual vai ser o seu futuro. No meio de tudo isso, eu juro para vocês que essas três histórias vão se ligar de uma maneira surpreendente, maravilhosa, e que mostra a personificação de como a Isabel é genial. Ela consegue contar essas histórias, um pedaço de cada uma delas, e nos coloca dentro de um centro ali onde a gente fica na expectativa para saber como elas vão se ligar, o que vai acontecer, quem vai conhecer quem ainda está vivo dessa história, como que as coisas vão ser resolvidas dentro de todos esses problemas que estão acontecendo. E elas são resolvidas de uma maneira fabulosa, emocionante. Não tem um livro da Allende que eu não termine chorando, assim, porque é muita dor, ela fala muito sobre sentimento, ela consegue transportar para o leitor tudo que os personagens dela estão sentindo, e talvez por isso eu tenha me apaixonado tanto por ela, assim, porque não é como tu vê uma série de televisão, que tu vê ali a fisionomia do personagem já colocada para ti na telinha, que não tem muito o que tu descobrir além do que está acontecendo, é algo muito mais profundo, é uma dor muito mais profunda, é uma dor que tu vai descobrindo detalhes passo a passo, que tu vai tendo que conviver com ela, que o sentimento dos personagens vão sendo contados pelas ações deles, pelo ambiente onde eles vivem. Meu Deus do céu, como eu amo essa mulher. Só de lembrar do livro eu já fico pensando assim, nossa, ela realmente me tocou, a emoção toda vai voltando. E, cara, ela tem um tino na escrita dela
que é muito socialista, assim, né? Ela tem um lado político muito claro, né? Ela quer que a vida das pessoas mais pobres melhore, ela tem coisas que ela batalha através da literatura dela para mostrar que são coisas certas, são coisas que a gente precisa buscar. Isso é muito legal, mas independente de qual seja a sua preferência política, tudo que ela aborda nos textos, nas críticas sociais dela, que quase todos os livros é o que dita a trama, tudo isso são coisas que são indiscutíveis a partir da parte política, assim. Não tem como tu dizer que o que ela tá te falando ali é errado, mesmo que tu seja de outro partido, mesmo que tu não tenha tanta percepção política, não tenha estudado tanta política. E o livro dela são coisas incontestáveis, assim, que ela coloca ali na prática. Como a questão do nazismo, como foi não existe ninguém no mundo capaz de falar que o que fizeram com os judeus naquela época foi algo correto, né? E aí a gente vê ali personificado no personagem Samuel Adler, que é uma criança judia que precisa ser largado pelos pais para conseguir viver, né? Fugindo da sua vida, deixando tudo que ele tinha para trás. Não tem um debate sobre isso. Né? É uma coisa que todo mundo diz, realmente isso é absurdo. O Massacre de Almozot é outro exemplo que ela traz para o livro, que é daqueles exemplos assim que entra outra parte da genialidade dela. Um dos pontos do livro, o livro tem um pouco mais de 300 páginas, tá? E não te conta todas as histórias, né? Ele não vai te contar tudo sobre a Segunda Guerra, ele conta a história daquele menino dentro da Segunda Guerra. Né? E ele abre janelas assim que, como por exemplo o Massacre de Almozot, eu não fazia ideia que tivesse existido. Mais de 800 civis sendo assassinados. O que aconteceu foi em El Salvador, na década de 80, onde radicais de extrema esquerda queriam tirar o poder do presidente de direita e se uniram com outro partido e começaram a matar civis dentro dessa briga dos dois lados ali, que ninguém tinha nada a ver com aquilo dali, acabam morrendo e os dois lados mataram muita gente. E são coisas que fizeram eu ir atrás de saber o que aconteceu naquilo e procurar outros livros que tratassem do assunto, achando até que talvez em algum momento aquilo ali fosse simplesmente fictício, ela tivesse inventado aquilo ali só para criar mais um jeito de fazer uma crítica social muito pertinente, mas não. Ela faz tudo isso de uma forma absurda e muito atual. O livro é desse ano, deve ter escrevido ano passado ou no máximo 2021 ali, mas está acontecendo a mesmíssima coisa agora lá na faixa de Gaza, entre Palestina e Israel. Está acontecendo a mesma coisa, um monte de gente morrer que não tem nada a ver com a briga ali de tudo, está acabando morrendo de graça, né? Afetando o mundo inteiro, deixando todo mundo chocado com os vídeos que estão sendo lançados e tudo mais. E ela conta isso no livro também, ela aborda isso. Antes disso acontecer, ela fala, não fala direto desse confronto, desse conflito, mas fala de algo muito parecido que aconteceu. E depois ela vai e dá com os dois pés na cara do governo americano, falando para eles, cara, como é que vocês tiram uma criança da mãe só porque ela não é do mesmo país de vocês e ela quis atravessar uma fronteira que nem existe, porque é algo que foi criado completamente por vocês políticos para dizer onde é um país e onde é outro. Meu Deus, genial. Isabel Allende é maravilhosa. A família dela é muito envolvida com política, né? Apesar de ela ser peruana, o tio dela, o Salvador Allende, foi presidente do Chile na década de 70, quando aconteceu o golpe lá no Chile, né? Toda a confusão ali de Guerra Fria e tudo mais. E, inclusive, ele foi assassinado no meio desse golpe. Então, uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre isso e que nos ensina muito através dos livros dela. O Vento Sabe Meu Nome não é nem o meu livro favorito dela, tá? O meu livro favorito da Isabel é o Violeta, que, assim como esse daqui, vai contar várias histórias aí num romance fabuloso, pegando uma personagem que viveu a gripe espanhola e a família dela perdeu tudo quando ela ainda era um bebê, e depois 100 anos se passam e ela vive a Covid também, revivendo todo aquele drama, muitas mortes, doenças respiratórias e tal. Então, Isabel Allende, como eu amo a tua literatura, que tu tem ainda muitos anos de trabalho aí para nos engrandecer com esses livros. Se você não leu ainda nada da Isabel, eu sugiro que comece lendo
por O Vento Sabe Meu Nome, é menos complexo assim que Violeta, tem uma história, eu acho que funciona melhor com esses 3 momentos aí da história, e Violeta já é um livro mais pesadinho, uma personagem principal, a gente vai conhecer toda a vida dela e tal, então esse daqui é mais dinâmico, Violeta é mais emocionante, é uma história muito dura também. Tem outro livro que é fabuloso dela, que, meu Deus, todos os livros dela são muito bons, qualquer um que tu pegar vai ser muito bom. Mas tem o Paula, que ela fez para a filha dela, que morreu de câncer ainda ali no começo da vida adulta, e ela fala sobre isso num livro ali, escreve um livro para a filha. A mulher é muito forte, é uma mulher fenomenal, como todas as mulheres que ela coloca nos livros dela também. Para vocês terem noção de o quão essa mulher é fenomenal, de o quanto ela é única, ela tem também livro de suspense, tá? Um livro de morte ali, com um thriller bem legal. E tem também uma trilogia fantástica que se passa em um lugar nada mais, nada menos do que na Amazônia. E aí envolve a Amazônia boliviana, peruana, brasileira, toda aquela região ali, de um garoto que vem dos Estados Unidos para o Brasil, para a Amazônia, para passar um tempo com a avó ali. A avó esconde algumas coisas bem obscuras no meio da floresta. Fenomenal, fenomenal demais. Conheçam Isabel Allende. O Vento Sabe Meu Nome, não tem erro. Você vai amar ele de paixão. É isso, deixe seu like aqui, me conte se você já conhecia Isabel Allende, qual livro você mais gosta dela, e se você assistir esse vídeo e for procurar um livro dela para ler, for ler O Vento Sabe Meu Nome, passa aqui depois para me dizer o que achou, se valeu a dica ou não, tá bom? Então é isso, semana que vem eu tô de volta, espero vocês por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, me procura lá no Instagram também, e tchau, tchau!